a extrema-direita vem tendo dias movimentados. Num evento conservador realizado em Londrina, no Paraná, muitas fake news que circulam nas redes sociais tomaram forma nas palavras dos palestrantes. Sérgio Moro vê a sua já frágil imagem derreter na relação com o MBL. E Fabrício Queiroz, aliado de Bolsonaro, investigado no esquema das rachadinhas, prepara sua candidatura a deputado federal. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Agradeço o convite e bom dia a todos os ouvintes. Professor, participando de um evento conservador chamado Brasil Profundo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro diz que o governo extinguiu o toma lá da cá na relação com o Congresso. Não falou, é claro, dos mais de 16 bilhões de reais do orçamento secreto usado para beneficiar parlamentares aliados de Bolsonaro. Como que o senhor vê a relação do Bolsonaro com o Congresso? Acabou mesmo o toma lá da cá ou ele só mudou de forma? Mudou de forma, foi intensificado. O fato é que, desde a redemocratização, aliás, muito antes na história desse país, os grandes latifundiários, enfim, industriais, sempre mandaram no país e acabaram articulando as políticas em diferentes partidos, diga-se de passagem, né? Fosse o PSDB, pressionaram o PT também, e quando seus interesses não foram alavancados, derrubaram a Dilma, diga-se de passagem, apoiaram Temer, apoiaram Bolsonaro, né? De fato, a característica central das oligarquias brasileiras é tomar posse do Estado brasileiro, independentemente de qual seja o governo. E assim foi também com Bolsonaro, com novas vestes, né? Mudando alguns critérios legais, como as questões das verbas secretas, ou até mesmo assumindo mais ministérios, inclusive estratégicos de Minas e Energia, desenvolvimento das cidades, enfim. O fato é que o Centrão hoje ocupa parte considerável dos ministérios estratégicos de Bolsonaro, a começar pela Casa Civil, enquanto que o bolsonarismo hoje ele está mais localizado dentro dos ministérios, no interior da prática, né, de ministros que são literalmente fanfarrões, espalhafatosos, como é o caso da Damares, ou mesmo o secretário agora de Cultura, né, o Mário Farias. Então, de fato, hoje é um centrão que domina os ministérios e Bolsonaro, claro, se entregou sim à política toma lá da cá. A estratégia da família Bolsonaro é desmentir esse fato, com o objetivo de ainda assim conseguir atrair eleitores. Mas as próprias pesquisas já mostram, né, o elevado índice de insatisfação com o governo Bolsonaro. Mesmo os mais bolsonaristas hoje se encontram decepcionados, já que as promessas do então presidente, elas não se cumpriram. Fosse pela redução dos custos, né, da vida brasileira, ou mesmo na falsa ideia, né, de que acabaria com a corrupção no Brasil. Pois é, professor. E o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que é amigo do Bolsonaro, próximo de grupos milicianos, o Fabrício Queiroz, está articulando uma candidatura a deputado federal. Parece contar com um apoio razoável na direita, né? Não só ele, como outros nomes da direita envolvidos em escândalos parecem não encontrar muita resistência dos eleitores desse chamado núcleo mais duro, aí que estaria nesses 20% que seguem apoiando o Bolsonaro, mesmo depois de tudo que a gente viveu aí nesses últimos 3 anos. A que o senhor atribui isso? Nesse núcleo mais duro não tem muita relevância esses casos? Importa mais a ideologia? De fato, né? Acontece que para se eleger, seja deputado federal ou estadual, a quantidade de votos ela é bem menor do que é necessário para um presidente. Então, isso facilita muito a vida, né, dos bolsonaristas. Nós vamos ver uma grande demandada, né, de deputados federais que apoiam Bolsonaro, assim como ministros que provavelmente venham concorrer aos cargos de governador ou mesmo deputados federais ou reeleição. Mas essa alavancada dos bolsonaristas, ela tende a ser razoavelmente grande ainda nessa eleição, embora isso não se reflita na própria quantidade de votos do então presidente Jair Bolsonaro para esse ano. Tudo isso porque, como eu disse, é muito mais custoso, digamos assim, arregimentar uma certa quantidade de eleitores para eleger um deputado federal ou estadual. Então, ainda assim, a gente vai ver uma certa influência do bolsonarismo em relação a esses cargos. Talvez não tanto quanto vimos na última eleição, mas ainda assim Bolsonaro tem entre 25% e 30% do apoio de muitos conservadores brasileiros da extrema-direita,
E, a partir desses eleitores, deveremos ver, inclusive, o Queiroz, né, que se meteu numa série de escândalos com a família Bolsonaro, dos laranjas, inclusive foi encontrado pela Polícia Civil aqui de São Paulo na casa de um advogado diretamente relacionado ao Bolsonaro, que é o Assef. A gente não pode esquecer disso. Queiroz também supõe-se relacionado de alguma forma com as milícias que mataram Marielle, evento esse que agora fez 4 anos. Então vejam que esse tipo de comportamento agrada aos bolsonaristas, né? Ou seja, quanto mais contraditório, quanto mais próximo ao presidente e provavelmente quanto mais próximo de mãos sujas, seja com corrupção ou mesmo supostamente com sangue, mais esses conservadores tendem a alavancar nomes bolsonaristas para as próximas eleições. E ainda falando do núcleo bolsonarista, professor, ontem a Advocacia Geral da União respondeu ao Supremo Tribunal Federal que o governo federal não custeou a viagem do vereador e filho do presidente, Carlos Bolsonaro, à Rússia e à Turquia. A Câmara Municipal do Rio também diz que não custeou a viagem, né? E a oposição tem batido em querer saber por que o Carlos Bolsonaro esteve junto com o presidente, quem custeou essa viagem. Como o senhor analisa essa situação? Por que há tanto interesse nessa ida do Carlos Bolsonaro à Rússia? Bom, de fato, há no mínimo um conflito de interesse, né? Uma vez que um vereador participou de uma comitiva federal com deputados e presidente para visitar a Rússia e ministros, né? Então, isso vai mostrando antíteses daquilo que a gente entende como república, ou seja, a palavra em latim rex publica, coisa pública, significa separar o interesse privado do interesse público. Se o presidente leva o seu próprio filho numa comitiva e de fato não se demonstra qual é a origem dos recursos para pagar a viagem desse indivíduo, óbvio que isso mostra que havia interesses por trás, seja para conduzir as redes sociais do pai, ou mesmo manipular a forma como o pai deveria se comportar, seja nas redes sociais ou mesmo na frente do Putin, né, para angariar mais votos e mais apoio. O fato é que é fundamental para a administração pública nós separarmos o interesse público do privado. Ainda que Carlos Bolsonaro seja um vereador, vejam que há exatamente o conflito de interesse, já que os vereadores do Rio de Janeiro, da cidade, não deveriam, sob hipótese nenhuma, interferir em assuntos de ordem federal da União. Então, é algo que o Bolsonaro terá que explicar direito, mas não é a primeira vez que isso acontece. Bolsonaro tem conduzido seus filhos para outras viagens, né? Assim como no início do seu mandato ele queria nomear o seu filho senador como ministro, aliás, ele seria nomeado, embaixador nos Estados Unidos, sem nenhum critério. Então, essa é uma das características do bolsonarismo, né? Ou seja, cargos distribuídos de acordo com o grau de confiança, familiaridade, jamais pela competência técnica. Isso é antítese de um sistema republicano e democrático. Professor, mudando um pouquinho agora de tema, o ex-juiz Sérgio Moro tem uma candidatura já fragilizada, né, à presidência da República, e ontem o governador paulista João Dória, que embora também esteja anunciado como concorrente à presidência da República, é aliado do ex-juiz Sérgio Moro, disse que a candidatura dele ficou ainda mais fragilizada após a divulgação dos áudios misóginos do deputado estadual Arthur Duval, que agora já não é mais do Podemos, mas estava no mesmo partido que o Moro pretende se lançar candidato. Como que o senhor avalia a candidatura do Moro hoje? Esse episódio enfraqueceu a candidatura dele ou ela já vinha enfraquecida no decorrer dos dias? Bom, usando uma expressão do Dallagnol, é uma candidatura que tem mais convicções do que provas e certificações de que ela terá algum bom resultado. Tudo isso porque, em primeiro lugar, o Sérgio Moro se aliou a um partido de pequena relevância, que é o Podemos. É um partido que serviu de base também para alocar uma série de políticos do MBL, entre eles o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei. E, de fato, a base aqui em São Paulo se desgastou muito, já que o Arthur Duval seria candidato a governador. Além disso, outra questão que me parece que fragiliza muito a candidatura do Sérgio Moro são os números das pesquisas, né, que são muito baixos. A campanha dele ainda não decolou, nós estamos já à beira de abril, e ainda ele não passou dos 2 dígitos, né, mais ou menos 7%, 6%, 8% no limite de intenções de voto.
E para piorar a história, algo que Sérgio Moro até agora não nos explicou é que, caso ele seja eleito, como ele irá governar, considerando que parte considerável dos partidos eleitos serão exatamente do Centrão, que ele buscou, de alguma forma, investigar na Lava Jato. Então, de fato, é uma candidatura sem consistência, muito mais motivada ainda pela onda conservadora brasileira, que desde 2016 tirou a Dilma do poder, depois conduziu o Lula à cadeia e, consequentemente, o próprio Sérgio Moro foi um elemento determinante para a eleição de Bolsonaro, inclusive ocupando o cargo de ministro da Justiça. No entanto, esses últimos 4 anos, 6 anos, né, para ser mais exato, produziram grandes reviravoltas, a começar pela anulação, né, dos processos contra o ex-presidente Lula e também pela verificação de que a deposição da Dilma foi injusta, muito mais baseadas em convicções também do que provas jurídicas. E Sérgio Moro é obrigado a carregar toda essa mácula, digamos assim, né, de um conservadorismo tosco brasileiro, com apoio de um MBL totalmente desgastado. Não nos esqueçamos que o Kim Gattari, no mês passado, também se envolveu num podcast defendendo um partido nazista, junto com um apresentador chamado Monark, e vejam que esse ano, literalmente, foi um ano de caça às bruxas, sem que fosse necessário caçá-las, né? Tomando do seu próprio veneno, figuras da ultradireita brasileira estão se desgastando perante a opinião pública, exatamente porque defendem posturas inaceitáveis, seja um machismo misógino, absurdo, como é o caso do Arthur Duval, a carreira política dele se esgotou, literalmente, seja pela defesa inocente e burra, eu diria, né, do nazismo, ou mesmo, né, de um neoliberalismo tosco, como a gente vê, inclusive, com o Sérgio Moro, né, defendendo pautas liberalizantes diante de um cenário econômico drástico que exige uma intervenção do Estado, ainda mais um cenário de guerra, ainda mais um cenário de miséria e pós-pandemia que o Brasil está vivendo. Então, a candidatura de Sérgio Moro não passa de uma noite, de uma noite de um sonho de verão, como diria Shakespeare. E a tendência é que ele mais tire votos de Bolsonaro, ainda assim sem conseguir ultrapassá-lo, e de fato ele não vai contribuir em nada, enfim, numa eventual eleição, uma reeleição da direita brasileira. Nem vai ajudar Bolsonaro, ao contrário, irá prejudicá-lo, né, com a sua participação nas eleições. E, de fato, essa concorrência pela segunda colocação na eleição desse ano vai produzir um grande desgaste entre os demais partidos que concorrem com o PT do Lula. Paulo, quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.